Posso ir? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de setembro de 2012, sábado. O verbete é de número 2418. Ele tem 6 páginas, 49 elogias e 19 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema é vínculo terapêutico. A especialidade da conscienciologia, interassistenciologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a professora Regina, que está ali assessorada seriamente aí. Agora, definição. O vínculo terapêutico é o ato ou efeito de a consciência intra ou extrafísica mais sadia conectar-se ou ligar-se às consciências ou consciências enfermas com finalidade de proporcionar-lhes alívios, tratamento, remissão de desequilíbrios holossomáticos, caracterizando a condição geradora de relação interconsciencial de assistência terapêutica uni ou bidirecional. O holopensene pessoal da interassistencialidade. A autopensenidade terapêutica predispondo ligação à distância com o paciente. O fato de a vinculação médico-assistido ser extensiva a outras consciências. O vínculo consciencial promotor de vínculo terapêutico. O vínculo da condição de pré-mãe. A qualificação da intenção norteadora no processo curativo, a autopercepção do assistente como mini-peça interassistencial, o dia a dia das relações interconscienciais facilitadoras de instalação da empatia curativa, as tarefas médicas diuturnas, o aperitivo da consulta, a valorização multifatorial da relação saúde-doença. Eu li apenas algumas pequenas linhas iniciais. Tem mais de 20 linhas aí a fatologia. A sinalética energética e parapsíquica pessoal do assistente. Assim, a diz assim, o domínio bioenergético holossomático. O vínculo terapêutico ou paraterapêutico. Os encontros extrafísicos em consciências assistidas pré e pós-consulta. O encontro extrafísico com familiares dessomados do assistido. As conversas extrafísicas prévias, retrocognitivas e esclarecedoras com o assistido, facilitadoras do vínculo terapêutico. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre a caracterologia com 10 comportamentos e práticas a serem desenvolvidos a fim de qualificar o vínculo terapêutico interconsciencial. Agora, é bom vocês lerem esses 10 aí, vale a pena. Agora, na remissologia, nós temos, dos 15 verbetes, destacamos 5. Assistência do assistido, assistência realista, cuidadologia, nível de interassistencialidade e perfil assistencial. Frase enfática. A instalação e qualificação do vínculo terapêutico é condição sine qua non para estabelecer eficácia na relação interassistencial megafraterna nos tratamentos do consultório até a OFIEX. Você,
consegue produzir bom vínculo terapêutico sendo assistente ou assistido? Qual aspecto da personalidade precisa melhorar para instalar e ou qualificar os vínculos? A bibliografia específica tem 5 fontes. A webgrafia tem 8 fontes. Agora, o vínculo terapêutico aqui com a mega-análise, feita pelo João Paulo. Assim, link, cura, conexão, interação. Diagnóstico, empatia, sinergismo, acolhimento, acoplamento. Tratamento, grupo carmalidade, mega fraternidade, intencionalidade, cuidadologia. Conviviologia, consciência terapia, interassistenciologia, paravinculologia e tenepsologia. Agora, o verbete aqui do dicionário hoje é macrosomatologia, que nós já estamos falando desde manhã, devido ao processo do ciclo mental somático, que o tema foi esse. Então, a gente adiantou esse verbete. Eu chamo a atenção para a pessoa ver no adendo as 32 especialidades que nós estamos apresentando aí, para a pessoa entender um pouco mais o que é a macrosomatologia. Agora aqui, questionamento. Gostaria de saber se o professor tem alguma conclusão sobre o método da respiração holotrópica de Stanislau Grof, que consiste em desenvolver estados alterados da consciência através da prática respiratória de 3 horas de música evocativa. Vale a pena fazer autopesquisa com esse método? Olha, eu sou favorável que a pessoa faça todas as pesquisas que ela puder e tirar uma conclusão. Aquilo que for bom, ela leva para frente. E sobre os trabalhos de Ken Wilber, Espectros da Consciência, o professor indicaria suas obras? Nós temos isso, eu já indiquei até nas questões da bibliografia. Existe algum método que o professor indicaria para desenvolver e estudar os estados alterados da consciência e de expansão da consciência para fazer autopesquisa? Nós temos um monte deles. É só você procurar no Instituto e nas ICs. E vir aqui, por exemplo, na própria CAEC, tem todas as dinâmicas, nós temos laboratórios, tem o laboratório do acoplamentar, e etc, etc. Nós temos as nossas técnicas, e eu confio mais nas nossas do que nas outras. Se as outras fossem boas, já teria assimilado e colocado aqui há muito tempo. Agora, processo de usar respiração, a pessoa, às vezes, é bom usar isso, mas uma das coisas mais sérias que tem, que eu acho, nessa seca toda que tem por aí, a melhor da parapsicologia, é o problema da relaxação muscular progressiva. Pensa nisso, é o melhor que tem por aí afora. As 10 perguntas básicas sobre o possível curso intermissivo descrito no livro 700 Experimentos tratam do curso intermissivo básico ou mais avançado? É lógico que é o básico, é isso. É possível fazer curso intermissivo avançado pela primeira vez sem ter feito o básico? Tira o cavalo da chuva, companheiro. Nós estamos falando do processo extrafísico, está querendo fazer negocinho? O problema todo é o seguinte, presta atenção. Tudo que tem aqui é caricatura do que tem lá. Tudo que você vê aqui que seja muito avançado, dá mais. Coloca isso na sua cabeça que você vai ter uma ideia. Agora, ó, para a nossa verbetógrafa. Pensenologia, página 1, segunda linha. Poderia explicar a liga holopensênica e, na última linha, de que modo funciona a autopensenidade terapêutica predispondo a ligação à distância com o paciente? Alô? Primeiro, boa tarde a todos, né? E agradeço, tem bastante gente para agradecer aqui. Não, tá bom. Por ter me ajudado. Você é candidata à eleição? Não. Então tá tudo bem. Não. É bom a gente saber, né? É bom você falar onde é que você trabalha, como é, o que você é, que o povo não te conhece. Tá. Eu sou médica de saúde da família e trabalho na unidade de saúde do Jardim São Paulo, bem aqui perto, né?
Atualmente a gente está com uma área geográfica descrita com 5.500 usuários. E o verbete foi baseado em experiências dentro da medicina e principalmente dentro da saúde da família, que me trouxe... Foi por isso que eu falei se era candidata a alguma coisa, porque você é uma líder, né? De assistência aqui nessa área toda nossa, todo mundo... Doutora Regina, todo mundo fala. Por isso que eu perguntei se era candidata a alguma coisa, sei lá, né? Não. Agora, ó, responde aí. Olha, pensenologia, página 1, segunda linha. A liga, né, holopensênica. Quando eu coloquei isso, né, pensei no processo que há quando a gente tem uma ortopensenidade, principalmente voltado para assistência. Quando a gente se prepara para isso, né, quando você está ligado, você está conectado, facilita as coisas para fazer essa liga, para fazer essa união, para fazer esse nexo, esse vínculo, tanto com os amparadores como com o paciente. O paciente, ele está procurando a gente, ele está solicitando algum tipo de auxílio. E quando você está predisposto, você holopensenicamente, você está predisposto àquilo, você facilita esse processo. Aqui, em todo o verbete, tem vários pontos facilitadores, né, que a gente mostra como facilitadores desse processo do vínculo. E a ortopensenidade, o nosso conjunto de pensenes direcionados à assistência, facilita esse processo. Agora, na fatologia, página 1, sexta linha, de baixo para cima. Quais os indícios da interferência do guia maurótico na consulta? Quem está falando é um colega da gente, lá de Curitiba, é um médico. A interferência do guia maurótico na consulta. Nossa, isso aí é um negócio danado, né? A gente bobear, dança. Na maioria das vezes, o paciente vem acompanhado do guia maurótico. Ele vem acompanhado com alguém que dessomou, que é ligado a ele, algum parente, alguém que gosta dele, mas que ele quer ajudar, mas não tem técnica para ajudar. E a energia, às vezes, dele é negativa. Negativa. E muitas vezes, se a gente bobear, a gente se liga nele e dá uma sugestão, faz uma interferência equivocada em cima do paciente. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque às vezes parece ser muito bonzinho, a coisa parece muito legal, mas não é. Então, e é difícil isso. Eu acho que isso ainda estou em treinamento, sabe? É um treinamento constante para você detectar quando é um guia maurótico e quando é realmente um amparador que está interferindo no processo. Eu vou dar um exemplo. Às vezes se eu não tiver muito... Isso normalmente acontece quando eu não estou muito bem. Se eu não estiver muito bem conectada ali no processo do vínculo com o paciente, e tal, do campo e tal, aí vem aquelas ideias assim que você vê que não é sua, sabe? Aí você acaba escrevendo, e eu chego a escrever aquilo que não devia prescrever para ele. Então, aí tu lê de novo, porque eu releio a receita e releio o prontuário mais de uma vez para conferir. Aí você olha, mas como que eu escrevi isso, né? Da onde saiu isso? Está ali. É o guia maurótico que está influenciando o processo. Gente, eu queria dizer para vocês, nós completamos aqui 176 neoverbetógrafos. Comigo, 177. Agora, são 436 verbetes novos, sendo 105 das nossas colaboradoras e 71 dos homens, sendo 263 verbetes das mulheres e 173 dos homens, quer dizer, os homens estão para trás. As mulheres estão dando o quinal na Omaria, que tem aqui, quer dizer, o mulherita na frente da Omaria, né? Assim que o povo fala. Uma vergonha para os homens. Agora, ó, outra coisa. Esse aqui é o livro que foi escolhido no mês de 14 para o curso o estudo e crítica da obra útil. Rápido e devagar, duas formas de pensar. Daniel Kahneman,
Prêmio Nobel de Economia. O Financial Times falou que é uma obra-prima. O que é engraçado é que esse cara, eles é que escolheram, a turma, os alunos do curso é que escolheram, no meio de 14 livros, escolheram esse. Uma coisa engraçada é que esse cara é literato. No entanto, ele conhece mais economia do que a maioria dos economistas. Agora, o livro é muito sério, sabe? É um livrão. Então, eu estou estudando isso aí durante 3 dias. O livro tem 610 páginas, para vocês terem uma ideia. Vocês estão vendo que o curso é muito sério. Essa turma tem que ler e falar sobre isso aqui. Agora, eles começam o seguinte: 2 sistemas, os personagens da história, atenção e esforço, o controlador preguiçoso, a máquina associativa, conforto cognitivo, normas, surpresas e causas, uma máquina de tirar conclusões precipitadas. Como os julgamentos acontecem? Respondendo a uma pergunta mais fácil. E por aí ele vai. Tem os dados todos aqui, muito sério. No fim tem as conclusões e tem os apêndices, julgamentos sob incerteza, heurísticas e vieses. Tem muita coisa séria. O livro é muito sério, tem muita profundidade. Vocês aí que não foram ao curso, vocês estão perdendo. Entende? Já começou, ele está em andamento. Agora, eu entrego a doutora Regina aí para você. Regina, como é o primeiro aí, parabéns. Obrigada. Eu costumo dar parabéns no primeiro. O que inspirou você a redigir esse verbete? Isso aí é a próxima. Quem inspirou você foi o Júlio. Então, aqui na fatologia, linha, 6ª linha, o antelóquio da consulta médica realizada pelo agente comunitário de saúde. Tá. Eu quero até comunicar, né, que tem representante aqui da minha equipe, que tem uma agente de saúde representando minha equipe, que é a Maria, e uma auxiliar de enfermagem e enfermeira da minha equipe também está presente hoje, né? Eu coloquei isso porque fazer o vínculo, você promover esse vínculo, manter esse vínculo em benefício do paciente, não é uma coisa muito fácil. Tem muitos mitos relacionados ao relacionamento médico-paciente, enfermeiro-paciente e tal. E o agente de saúde, essa proposta que existe aqui no Brasil, eu acho excelente, é uma proposta que veio atingir muita gente, porque a gente tem, sob nossa responsabilidade, muitos usuários. A gente não dá conta de tudo, né? Diferente, por exemplo, de Portugal, que tem 1.500. Cada médico de saúde da família é responsável por 1.500 pessoas. Na Inglaterra, 500. E aqui no Brasil, a gente vai entre 3.000 e 4.500, e atualmente eu estou com quase 6.000 usuários. Então, para que a gente atinja, né, esse paciente, o agente de saúde vai nas casas todo mês. Todo mês ele tem que ir lá para ver como é que está aquela família, o que necessita e tal. Então, nisso, o agente acaba pegando, principalmente homens, né, as mulheres procuram mais o serviço médico, mas os homens têm mais dificuldade. Então, na abordagem do agente de saúde, daquele homem, olha, o senhor precisa, talvez o senhor tenha uma pressão alta, o senhor tem que fazer um check-up, né? Então, essa conversa com o paciente, isso já desestressa ele um pouco mais em relação à procura da unidade de saúde e facilita o nosso vínculo quando ele chega lá. Mas aqui eu coloquei como exemplo o agente de saúde, que é uma vivência muito específica da gente na saúde da família. Mas eu posso também levar isso, por exemplo, na recepção aqui do CEEC. E se a pessoa, o evoluciente, ou a pessoa que queira procurar a conscienciologia, né, sobre qualquer aspecto, for bem recebido, tiver uma conversa prévia ou uma visita técnica bem feita, isso vai facilitar ele acessar as informações, e no seu primeiro curso ele vai fazer um vínculo, ou ele vai resgatar com mais facilidade na recuperação de cões.
Então, eu não vejo isso só dentro do processo médico-paciente ou enfermeiro-paciente, né, que o agente de saúde proporciona fazendo essa visita, esse antelóquio. Então, esse antilóquio seria um preâmbulo, né, que faz alguma coisa antes, prepara a pessoa, isso? Antes, isso. Bem, agora, na 12ª linha da fratologia, o empoderamento conquistado do assistido na versão de Paulo Freire. Ah, sim. Se fala muito de empoderamento, né, principalmente em saúde pública, porque existe um modelo hegemônico, um modelo antigo, que o médico tem o poder de tudo. Ele que resolve tudo, que fala tudo e que dá a palavra final. E esse modelo tem sido... os novos sanitaristas têm colocado abaixo esse modelo no sentido de melhorar a autonomia do sujeito, né, da pessoa em relação a ele mesmo. Então, não é o médico, dentro dessa nova visão, não é o médico que vai dar a palavra final, mas vai ser uma série de passos que vão ser dados para que essa pessoa, esse paciente, ele tenha mais autonomia no seu cuidado. Então, o empoderamento, no ponto de vista do Paulo Freire, ele é conquistado, ele não é, eu não vou dar o poder para ele, olha, você que vai tomar o seu remédio se você quiser. Tá? Não é assim, eu dou a receita e você vai embora. Não é isso. Eu não estou dando o poder dele tomar ou não, não é só isso. Ele vai entender o porquê que ele vai tomar isso, como é que ele vai fazer parte do projeto terapêutico. Então, ele vai se empoderar e ele vai perceber esse empoderamento. Não é uma coisa que está dado, que está de cima para baixo. E ele conquista isso, junto com a equipe de trabalho, tá? No processo multidisciplinar, que não depende só do médico. Se depender do médico, não vai haver empoderamento, só do médico, né? Depende do enfermeiro, depende do agente de saúde, que vai proporcionar isso. A gente sempre pode levar isso para o outro lado, tá? Então, vamos supor que alguém faça o CIP. Não vai depender só do professor para a pessoa apreender aquilo ou lembrar de mais alguma coisa ou recuperar coisas. Não, é toda a estrutura do CIP. Né? É a recepção, é aquele que cuida do banheiro, é aquele que cuida do café, é aquele que faz a escuta qualificada do aluno. Tá? Então, colocando de uma forma geral que o vínculo terapêutico, quando a gente vincula alguém ou para ensinar ou para atender como médico, a gente está proporcionando a ele uma estrutura, um setting, né, um cenário para que ele possa recuperar isso. Como aqui? Isso aqui é um cenário. É um cenário que eu acho que tinha no extrafísico também, e aqui a gente está facilitando a recuperação de cões, né, mas é um cenário. Ok, obrigado. Regina, aqui, letra B, Ivan. Satisfação benévola, meus parabéns. Obrigada. Tem 2 questionamentos para você aprofundar. Na 8ª linha, de cima para baixo, o pré-perdão assistencial é realizado antes do acolhimento. E na sindromologia, a primeira síndrome. Nossa, isso aí é uma experiência que a gente tem que é muito interessante. Tem até o verbete, né? Pré-perdão. Mas se a gente ficar lúcido desse processo, é muito interessante. Por exemplo, tem aquele paciente, entre aspas, chato, né? Que a equipe acha que ele é super chato. Chegou fulano de tal, né? E o fulano de tal, às vezes, xinga mesmo, sim, para valer, né? Faz aquele barraco, aquela coisa toda, né? E tal. Então, ele entra na porta, já causa aquele rebuliço. Então, o pré-perdão, ele entrou na porta, lá, ele adentrou o ambiente que ele vai ser tratado, como eu o vejo. Eu o vejo como paciente ou eu o vejo como inimigo. Né?
Que tipo de abordagem mental, porque ali na hora que eu já estou olhando para ele, conectando com ele, o que eu vou fazer com esse paciente? Eu estou preparado para assisti-lo? Ou eu vou fazer parte da turma de assediadores desse paciente? Né? Eu vou dar o braço para quem? Para os doentes que estão junto com ele? Ou eu vou dar o braço para o amparador que está lá junto com ele? Então, esse tipo de paciente é o paciente que mais precisa e é o paciente que eu aprendo mais. É o melhor paciente que existe, que é aquele que a gente vai transformar todo o processo e realmente produzir uma vinculação positiva com ele para poder ajudá-lo. Certo? Primeira síndrome, aprofundamento na primeira síndrome. De qual? Sindromologia, primeira síndrome. Deixa eu ver. Síndrome de Munchausen, né? Tá. Então, a síndrome de Munchausen ocorre quando é uma psicopatologia, né? Quando a pessoa ela produz nela mesma ou ela simula uma condição orgânica, uma doença. E isso muitas vezes são repetidas, assim, um dia atrás do outro, e ela procura vários pontos de assistência. Ela vai em um, 2 dias depois ela vai em outro, ela simula coisas diferentes, e isso é tão perigoso que a pessoa pode passar até por cirurgias desnecessárias, porque ela simula, ela produz nela. Né? Então, essa é uma síndrome que no CID-10 está como F68.1. É uma síndrome que existe, que está descrita, né, registrada e tudo. E aqui eu achei interessante colocar por procuração, porque eu já tive essa experiência, que é uma experiência muito difícil, quando uma pessoa que tem essa síndrome de Munchausen, ela produz lesão no seu filho, né, ou em alguém, no avô dela, alguém que ela cuida, que está sobre os cuidados dela, e para poder ela procurar o serviço médico, que o objetivo dela é procurar o serviço médico. E nessa síndrome, ela não vai ter ganho assim, econômico, seguro, não é isso. É uma psicopatologia, é uma necessidade que a pessoa tem de ficar procurando o serviço médico. Né? Então, a gente tem, no nosso serviço, a gente encontra muita gente que vai lá, a maioria não é por causa dessa síndrome, não é em decorrência dessa. A maioria que vai diariamente no posto, na maioria das vezes é carência. Ela não tem uma estrutura familiar legal, social, né, psicossocial, e ela procura aquilo lá. Mas a gente tem que ficar sempre atento a isso, porque nessa pode ter uma pessoa produzindo uma patologia que não existe, tá? Que é ela que fez isso. Aí eu já vi isso, uma mãe produzindo na criança. Tá? Muito obrigado. Regina, aqui no ar. Parabéns pelo verbete, está muito rico, né? Tem muita coisa para se estudar aqui. Obrigada, Ricardo. Ricardo é médico de família, isso é importante. A gente conversou muito sobre o meu verbete, sobre o teu também uma vez. Né? Uhum. Mas eu queria te perguntar na parafatologia, na linha 9, a evitação das sequelas pós-assimilação nosológica. A questão da assimilação e desassimilação, para quem trabalha em saúde da família, é uma das coisas mais sérias. Né? Como que você vê isso, ainda mais você trabalhando numa área que tem uma população muito acima do que é esperado? Como que você trabalha isso? Como que você vê essa questão? É uma população muito acima do esperado e de baixíssimo poder aquisitivo e cultural, e intelectual. Né? Assim, não tem acesso. Então, a assimilação é facinho de fazer. Eu considero muito fácil. E não precisa nem você saber muito de energia, porque eu vejo minha equipe, quantas vezes faz assimilação. Né? E a desassimilação que não é fácil. Eu acho que ainda estou em treinamento. Mas a desassimilação, a gente tem consultas assim com 15 ou 20 minutos, às vezes 40 minutos, 30, de acordo com a necessidade do paciente. Né?
Mas, logo em seguida, tem outro. Né? Eu trabalho de 7 da manhã, 1 hora direto, só saio para ir ao banheiro um pouquinho, para lanchar no meio, um lanchinho rápido e voltar. Então, isso você tem que, em seguida, desassimilar. Né? E estar atento nessa assimilação, nessa desassimilação. Se eu não fizer essa desassimilação, se eu não ficar atenta a isso, no final do dia eu estou acabada. E esse estado, né, de acabada, toda a minha equipe sempre fala, eu cheguei em casa, dormi até o outro dia seguinte, mas isso são sequelas da assimilação. Mas tem diversos, cada um tem que buscar qual é os seus sintomas de que você está plugado indevidamente, né? Normalmente você isca. Agora, se você também está preparado, porque se você estiver lúcido do processo, mesmo você tentando a desassimilação, às vezes não consegue, isso ocorre comigo. E muitas vezes é porque está iscado e eu tenho que levar e vai levar para a TENEPS, aquilo dali, né? Mas é assim, é um mal-estar passageiro, não é uma coisa muito intensa. Mas quando é muito intensa, chega a dar vômitos, dá um mal-estar bem desagradável, náuseas, né? Ou tosse, né? Muita tosse, né? Dor de cabeça é muito comum, né? Principalmente na nuca, mas isso são sintomas meus, né? Cada um tem que ver qual é a sua sinalética de assimilação. Joia. Obrigado. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Na linha 10, da parafatologia também, o relato do assistido da percepção do campo terapêutico formado. Como isso que é foi muito isso? legal. Foi um caso que você teve? Isso acontece bastante. É assim, às vezes, não é sempre que forma aquele supercampo, né? Ou que eu percebo supercampo. Mas, às vezes, forma um campo, assim, extraordinário, muito legal, denso e tal. E às vezes, o paciente fala assim, doutora, está embaçado, eu acho que, o que está acontecendo com a minha vista? Entende? Ele percebe que tem algo no campo, sabe? Que tem, que está diferente aquele ambiente ali. Né? Ele, lógico, ele vai pensar o quê? Ele não está bem, ele está embaçado, mas eu estou vendo que é o campo que está ali. Entende? E outra coisa da percepção do campo também é assim, não a percepção dele, mas em relação a campo, acho que dá bastante coisa para escrever sobre campo, né? Mas no campo, as meninas sabem, as que trabalham comigo, elas têm que me interromper a cada consulta, às vezes sou interrompida 3, 4 vezes. Então, forma um campo, aquele vínculo. A gente vai fazendo vínculo com o paciente, cada vez que vai aprofundando o vínculo, o campo é formado com mais intensidade. Né? Então, forma aquele campo, eu estou ali conectada com o paciente, ele está falando as suas dores, o que está acontecendo, né? Tal. Aí entra a menina, abre a porta. Nisso que abre a porta, algumas vezes ela não consegue nem passar adiante, que está assim, eu estou aqui, a mesa está aqui, o paciente está aqui. Ela não consegue vir para cá, sabe? Ela fica parada lá com aqueles olhos arregalados, né? Elas estão ali atrás, e esperando. Né? Aí, eu sei que há um momento que eu posso relaxar o campo, sabe? Que eu percebo que dá para... Aí ela vai e fala comigo, doutora, tem que assinar aqui, tá. Mas nisso eu presto atenção no paciente, ele está conectadão assim, ó. Ele nem olha para ela, nem sabe que ela entrou. Não percebe que ela entrou ali. Aí tá. Aí depois que ela sai, a gente volta do ponto que estava. Sabe? Exatamente do ponto, não tem uma vírgula a menos. E ele continua lá. E muitas vezes eu falo assim, sabe essa menina que entrou aqui? O senhor pode falar com ela depois, procurá-la para isso, aquilo? Mas quem que entrou aqui? Ele não percebe, né? Você deu uma saidinha do campo, mas a pessoa não. A pessoa não, ela ficou no campo. Outra percepção do campo também, quando ocorre o seguinte, eu estou lá, né, naquele campo ali, bem estruturado, tal. E eu preciso ir até a recepção para pegar um documento dele, um exame e tal, que a gente imprime, né, que faltou.
Aí eu falo com ele, ó, espera um pouquinho, eu vou lá. Nisso que eu saio, eu sinto um apêndice do campo. Eu estou dentro do campo em apêndice, sabe? Vai lá, eu ainda estou dentro. Eu falo com a menina, e quando eu chego do lado da recepcionista, não sei se as meninas aqui já observaram, se ela estivesse aqui, ela ia falar. Eu falo com quando eu chego do lado, ela já olha para mim, ela está lá ocupadona, e ela olha para mim, ela percebe que tem uma demanda ali. Aí ela vai e faz lá o que tem que fazer para mim, volto, e o apêndice volta. Entende? E aí tá, e continua aquele campozinho ali, né, que a gente estava anteriormente. Né? Regina, Oswaldo aqui detrás de você. Na parafatologia, na quarta linha, diz: as conversas extrafísicas prévias retrocognitivas e esclarecedoras com o assistido, facilitadoras do vínculo terapêutico. Você poderia ampliar esse conceito? Eu vou dar um exemplo. Aconteceu. Esse exemplo foi o mais clássico, assim por isso eu pensei nesse. Tem outros mais simples, mas e que isso me impactou bastante. Foi em Cabo Frio. Isso foi em 1993, 92, 93, né? Eu tive uma projeção com um médico. Então, esse médico, eu não conhecia esse médico, tá? Um médico barbudo, tá? Homeopata. E eu, quando encontrei com ele, disse: ô, fulano, mas que saudade, que legal, você está aqui, você voltou, né? Que legal e tal. E o que você está fazendo agora aqui? Não, eu estou morando em Cabo Frio, tá? E estou fazendo homeopatia. E na hora, naquele momento, eu lembrei também do curso intermissivo que a gente fez, sabe, de aulas que a gente teve, tudo. Foi assim uma conversa, rememorando coisas que a gente tinha vivido. Aí tá. E ele falou assim: olha, eu estou aqui hoje com você porque a minha filha está doente e eu não quero cuidar da minha filha, então eu quero que você cuide da minha filha. Tá bom. Aí eu acordei de manhã, lembrei da projeção. Quando eu chego no consultório, né? A secretária falou: doutora, ligou um médico homeopata lá de Cabo Frio, marcando uma consulta para a filha dele. Né? Então, aquilo foi assim, sabe? E a relação médico-paciente ali, né? Que cuidar de médico não é fácil, né? Todo mundo sabe disso. Não é verdade? Então, foi muito legal, foi uma interação muito legal. E eu não pude nem falar nada com ele, né? Porque... Né? Ele não deu abertura para falar, mas foi uma experiência muito, muito legal. Tenho mais uma. Aqui na fatologia, na oitava linha, diz: o posicionamento social como viés para a instalação de ligação interconsciencial. Eu coloquei isso porque na minha vida diária, né, a gente ouve o paciente falar também, ou se queixar dos outros, de alguns médicos, né, que tem uma postura, não só ouve, né, a gente lidar com os colegas também, que tem uma postura assim: eu sou médico, eu sou o mais importante aqui, eu tenho uma posição social e você não é nada. Você não sabe nada, você não sabe nada de medicina, então coloca o paciente num degrau inferior ao dele, né? Então ele não consegue vincular, né? Ele não acabou com a consulta e já teve inúmeras situações, não foi uma vez, mas inúmeras, de paciente chorar, porque quando eu encaminho o paciente, faço uma referência para um especialista, e o especialista destrata o paciente dessa forma, o paciente chora, mas chora mesmo: doutora, não, me manda para aquele médico. Eu não aguento esse médico, ele fez isso, aquilo, chora mesmo para valer, não aceitando. Então, isso é um viés de vínculo, né? E na fatologia, aí nessa mesma página, na terceira linha de baixo para cima, diz: a importante tarefa coadjutora da dupla evolutiva. Acho que tem alguma coisa a ver com alguém que está perto teu. Tem. Pois é. Logo que eu me formei, esse ano eu estou fazendo 28 anos de formado. E o Júlio me ajudou muito desde o início, porque eu casei com ele antes de eu entrar na faculdade, né? Ele que patrocinou toda a minha faculdade e tal. E o Júlio, nessa época, ele tinha muito mais lucidez sobre todo esse processo extrafísico, né, do que eu. Eu não tinha, né? Eu fui aprendendo
E ele me ensinou vários exercícios e tal, né? Mas ele tinha muito mais lucidez sobre isso. Então, eu chegava em casa, mas com a cesta assim, entupida, saindo pelo ladrão, né? E me sentindo mal, com dor de cabeça, com náuseas, mal, né? E automaticamente eu dava um abracinho nele. Isso que abraçava o Júlio. Sai para lá, você está cheio, você tem que fazer alguma coisa, vai fazer um exercício, vai, porque você não está legal. E, às vezes, até sobrava para ele também, né? Alguma rebarba ia para ele. Então, depois, com o tempo que a gente foi estudando mais, e depois da TENEPS também, eu acho que ajudou muito. Então, não só a minha TENEPS, que eu não considero uma TENEPS de alto nível, está longe de ser, estou iniciando na TENEPS, né, tem muita coisa que aprender, mas ele compartilha isso comigo também. Às vezes eu trago um ou outro paciente também para ele, ou às vezes ele percebe também, não precisa falar nada, né? E aí, trazendo para a TENEPS, isso ajuda-se demais, né? Então, a gente, essa cumplicidade, obrigada. Essa cumplicidade, né, esse auxílio mútuo, isso aí é muito legal. Isso ajuda, eu acho que a dupla é imprescindível para poder a gente fazer assistência. Muito obrigado, senhor. Enfatologia, página 1, segunda linha. Poderia comentar o vínculo da condição de pré-mãe? Então, isso aí eu aprendi, não é experiência minha, não, aprendi com o professor Valdo, né? Quando o professor Valdo atuou como pré-mãe, né, o professor Valdo, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, por favor, você me ajuda. Quando o professor Valdo atuou em condição de pré-mãe, com o EM, né, e como a gente já conhece a Conscienciologia já faz algum tempo, nós fizemos alguns ECP2 e que a gente percebeu, viu, né, o EM e como ele atuava junto com o professor Valdo, né, era um negócio assim. Então, esse processo é um processo de vínculo, ele tem que ter um vínculo muito grande, né? Não é experiência minha, mas acho que tem que ter, para poder atuar como pré-mãe, né? Tem que ter uma vinculação, uma cumplicidade, para poder até saber onde que até onde vai o meu dever, o meu direito e o meu dever, né? Como é que está isso aí dos dois, porque um está dessomado e o outro está ressomado, né? Um está aqui como consci, o outro como consciex. Então, é um vínculo espetacular esse processo. Ainda em Fatologia, página 1, sétima linha. Poderia explicar o acolhimento elucidativo da recepção nosocomial? Isso também é uma experiência de posto de saúde, né, que quando a recepção atende sorrindo, está disposta a atender, está ali no papel de assistente, tudo ocorre bem, super bem. Mas se o paciente entrou, a recepcionista não precisa nem falar nada, só fazer uma cara feia. Ou ela está com cólica menstrual. Pronto, aí já começa o entrave ali no processo de vinculação, né? O paciente vai achar que é com ele. E nós trabalhamos numa recepção aberta, baixa. A recepcionista fica aqui sentada e o paciente fica em pé, né? Isso dá uma posição de poder para a pessoa e não para a recepcionista, né? Então, ela recebe, muitas vezes ela recebe toda a carga ali naquela hora e ela não tem a mínima, não sabe como se proteger ou como fazer, né, um campo parasanitário, como se proceder ali naquele momento. Aí acaba tendo cada vez mais rebarba, porque tem dias que há com barraco assim várias vezes, mas começa na recepção. Se a recepção ela tem noção disso, se ela trabalha energeticamente, se ela vai melhorar muito isso, né? E se ela tem tudo organizado, porque é outra coisa também, a desorganização, a falta de alguma coisa naquele momento, a falta de informação, a falta de um documento, isso é super entrópico, né? E vai gerar, mais adiante, vai sobrar para a enfermeira, que a enfermeira está aqui atrás, ela sabe disso,
né? Não sei, não estou vendo a carinha dela, mas ela sabe, vai sobrar para a enfermeira e para auxiliar de enfermagem. Porque eles vão receber esse paciente já alterado. Ele já está alterado porque está doente. Ele vai ficar mais alterado ainda porque não foi bem recebido na recepção. Vamos jogar isso, gente, para cá também, tá? Não só a recepção do CAEC, mas a recepção de todas as ICs. Alguém que sentou ali na recepção, para mim a recepção seria o primeiro lugar a trabalhar. Mobilização de energia, esterilização de energia, porque é onde... a pessoa teria que ser especialista para poder você ter um ambiente mais homeostático. Na fobiologia, página 3, segunda linha. O que é a pauperofobia? É a fobia do... A gente tem isso aqui bastante, viu? Em alguns profissionais de saúde que escolhem a profissão de enfermeiro, médico, auxiliar, nutricionista, psicólogo, ou seja, dentro com profissional de saúde, e tem medo do pobre. Aí, a pauperofobia eu coloquei nesse sentido, tá? Que é medo da pobreza do outro, né? Ele tem tanto medo que não chega, ou então ele não toca direito, ou mede a pressão assim meio com os dedinhos, né? Não pegando no paciente e tal, né? É um processo de medo do pobre, porque eu sei que é medo do pobre porque tem verbalização de profissionais colocando, né? Isso aí é mais um pobre, uma pessoa que não tá sujo, né? É como se ele fosse contagioso. Como se fosse contagioso. Não deixa de ser um processo xenofóbico, né? Também ele tem. No DAC, página 2, cosmofisiologia, poderia detalhar o item 19, duplo macrosomatologia. Aí nós estamos falando do macrosoma dos duplistas, do homem e da mulher. Quando os dois têm, sabe, macrosoma. Aí enfogueta a dupla evolutiva. Professor, poderia aprofundar sobre o tema da projeção durante a TENEPS? Sou tenepsista há 3 meses e vivenciei algumas experiências durante esse procedimento. Olha, isso aí é para começar. Você está começando. A TENEPS desenvolve o parapsiquismo da pessoa. E uma das coisas que ela desenvolve é a projetabilidade lúcida. Tem que ser assim, porque senão o tenepsista ou a tenepsista não consegue conquistar a oficina extrafísica, a OFIEX pessoal. Porque na OFIEX, praticamente tudo que o ofixista faz é descoincidido, é projetado. Então, isso é normal. Você está com 3 meses, sabe como vai? Pode se esforçar, que tem muita coisa pela frente. Geralmente, com 2 décadas, a pessoa alcança a OFIEX. Não fique impressionado se eu falar isso a você, que você tem 53 anos, porque todo mundo está vivendo 100 anos. Isso vai ser fichinha. Professor, existe no CAEC pavilhão para a cura de doenças físicas do corpo? O que o professor pensa sobre Reiki e passe espírita? Essas técnicas também promovem a cura para o paciente? Não, olha, o CAEC, nós não temos hospital aqui instalado, não. A gente atende dentro de determinados cursos e com arco voltaico, com energia, assimilação, desassimilação de energia, etc. Tal. Agora, sobre Reiki e passes, isso tudo ajuda, porque depende da intenção e da capacidade energética de quem transmite isso. Agora, nós usamos a estado vibracional, tecnicamente falando, e as claras, e sem nenhuma conotação mística ou de qualquer condição assim maior de dogma ou de liturgia qualquer mística. Professor, ontem, enquanto falava com os familiares de um paciente de 5 anos que se afogou, senti forte vibração energética só na parte posterior do corpo. Hoje, pesquisando sobre as causas da febre que ele tinha e não cedia, encontrei uma síndrome, uma disfunção que explica muitas das alterações que o menino está tendo decorrente do afogamento. Como posso saber mais sobre a origem da assistência extrafísica que teve o menino? De que maneira aproveitar melhor essa experiência?
O melhor aí seria era fazer o encapsulamento da criança com você e você fazer o arco voltaico. Por aí você pode captar mais detalhes do que houve na vivência da criança. Arco voltaico. Professor, Sim. aqui no DAC, o senhor pode expandir um pouquinho aqui na pesquisologia? O senhor O fala que... macrossoma tem função ou aplicação direta à interassistencialidade. Se a pessoa já passa dos 40 anos de idade física e não apresentou a doação da assistência continuada, a interassistenciologia, evidencia, logicamente, não ter macrossoma, segundo as pesquisas da automacrossomatologia. O que você não entendeu? Aqui na doação da assistência continuada, Sim. isso está querendo dizer que ao longo da vida dela, até os 40 anos, ela foi uma pessoa que... É isso que está... Pelo menos uma fase ela foi, né? Às vezes profissionalmente. Por exemplo, a doutora Regina, quantos anos você está trabalhando já? 28 anos. Pois é. É isso aí que eu estou falando. Então, ela pode ser que, se vai estudar macrossoma, no caso dela, ainda vale a pena estudar, se ela tem macrossoma. Agora, uma pessoa que não fez nada, Certo. tem 40 anos, não precisa estudar que tem macrossoma, porque o macrossoma foi feito para a interassistenciologia. A assistência que o senhor está se referindo é ampla, é TARES, é todo tipo de assistência, que ela vem Divina. fazendo. É só para tirar a ideia. E outra coisa, não, é para expandir a ideia, realmente, que dá a impressão que é só saúde. Não Você é está só começando saúde. a entender o que isso quer dizer. Não é Agora, só veja, saúde. isso aí, o que eu quis dizer aqui nessa pesquisologia, é para a pessoa fazer a exclusão do diagnóstico diferencial. É o diagnóstico excludente. Então, aquela pessoa que fica pensando nisso e aquilo, chega aí com 45 anos para mim, eu falo assim, o que você já fez assistência na sua vida? Não, tem só pensado em mim. Então, esquece o macrossoma. Entendi. Você não tem. Não precisa estudar mais nada. Está na cara, que o macrossoma foi feito para isso. Agora, outra coisa, essa consciência que vem com o macrossoma, ela também tem algum tipo de potencialização no energossoma? Existe algum tipo de macroenergossoma, alguma coisa? Quanto mais lucidez a pessoa tem, mais ela potencializa a energia. Então, É lógico que tem. Porque o senhor nunca comentou essa questão do macroenergossoma. Tem Alguma também a coisa possibilidade. tem. Entende? Porque ela é um upgrade, a condição aqui do macrossoma é um upgrade, é um plus, é um algo mais. Isso está claro. É um acréscimo, é um adendo. Agora, Então, veja, é normal isso. Nós podemos fazer uma inferência, então, que pode daí a vir também um macroenergossoma junto com ela. Não, mas isso Aí, é o óbvio. Isso aí não óbvio, precisa de tá. falar, né? Isso aí é íncito, E aí, é evidente. quando o senhor fala do macrossoma, o senhor disse que no seu caso é de regeneração. No caso do Chico Xavier, é a questão da força e tal, né? Sempre nesses casos, o macrossoma ele vem focalizado em alguma parte da pessoa, né? Ele é característico por alguma tendência que ele foi maceteado. Quer dizer, há um fora de série, um macete, alguma coisa que maceteou a condição, principalmente do paracérebro da pessoa, para exercer aquilo. Então, por exemplo, no caso do Chico, ele é daquele tipo físico que tinha uma condição, vamos dizer, no caso suprarrenálica, mas que era um processo ainda primário. É o que eu chamo de mini macrossoma. Parrudo, Entende? como o senhor falou, ele era parrudo, né? Hein? Ele era meio parrudo. Não, isso não quer dizer nada, é a condição dele. Mas veja, ele não tinha capacidade, por exemplo, de admitir as coisas da conscienciologia nesse nível. O Chico não falava a verdade na cara da pessoa, ele não fazia esclarecimento para valer. Fazia média. Tudo era na base da santidade, do consolo, maternal, você está entendendo? Muita política em cima, a política da cuidadologia, você está entendendo? De estar bem com todo mundo. Fazer a média. Ele encontrava com o padre e ele só faltava lamber os pés do padre. Era sempre assim. Agora, aqui no verbete da Regina, eu queria que o senhor comentasse aqui, ela também, os dois talvez, na última linha da fatologia, professor, eu acho que isso aqui tem muito a ver com o trabalho que a gente vai fazer na baratrosfera aí na próxima intermissão,
o terapeuta com o asco do assistido. Isso é uma coisa que muitas consciências precisam trabalhar, essa questão, né? Porque realmente o ambiente, a situação toda, vai depender muito da conscientização da pessoa do que vai encontrar lá, né? Na última linha da fatologia. Primeira página, fatologia. Vai? Fala aí com você. A gente tem situações... Isso que você falou eu acho muito legal, porque eu tive algumas experiências em baratosfera, braba, né? E tem situações que a gente enfrenta na medicina que são baratosféricas mesmo. E as meninas aqui vão lembrar de casos que, por exemplo, a gente cuida de feridas, né? Por exemplo, no caso de feridas. Tem feridas que são imensas, né? Que tem 20 centímetros, úlceras profundas, 20 centímetros, né? Com miíase, aquele bichinho, né? Da mosca e tal, e que com odor fétido. Agora, você abordar esse paciente com assistência. Você está sentindo o cheiro, você está ali do lado do paciente, você está percebendo tudo aquilo. Mas como eu vou me comportar, porque aquilo dali, o paciente sabe. E ele muitas vezes nem procura o ambiente de posto de saúde, porque ele sabe que aquilo, para algumas pessoas, já faz cara feia, fica com medo de chegar perto, né? Passa longe. Xixi na cama, né? Aquela coisa toda. Xixi na cama. Ou então, quantas vezes eu já fui examinar, principalmente crianças, que vomitam em cima de você, né? No óculos, no rosto, tudo, né? Catarro, aquela coisa toda, né? Então, como encarar aquilo naquele momento? Entende? Eu sou assistente, tá? Então, lógico que eu tenho que me cuidar, né, em relação à doença ali, mas ver o paciente como o assistido, aquele que precisa. E na baratrosfera, algumas experiências que eu tive de pegar no colo, de acolher, de levar para outro ambiente, esse mesmo paciente. Então, eu acho que a medicina é uma oportunidade, eu até falo aqui, né, em oportunidade evolutiva espetacular. Espetacular. Foi o melhor presente que eu já ganhei, foi a medicina, para poder ficar mais lúcida, alerta. E as ideias da Conscienciologia e medicina combinam em tudo. Aí eu estou falando medicina, mas entra também o cuidador, a cuidadora, a enfermeira, né? Porque ela tem essa oportunidade de lidar com o paciente, com a dor, com o cheiro, com o odor, e isso que vai encontrar lá, inclusive deformidades, né? Falta de membros, aquela coisa toda, tu vai encontrar lá na baratrosfera. Regina. Valeu, obrigado. Professor Valdo, aqui em cima. Por gentileza, eu gostaria de perguntar sobre a possibilidade do holomacrossoma, ou seja, aquele macrossoma que todos os 4 corpos são maceteados. Pode-se pensar alguma coisa assim? Eu não entendi. O que é? O que eu gostaria de perguntar sobre o holomacrossoma, ou seja, o macrossoma que todos os 4 corpos... Holossoma. Não, eu falo em holossomática aqui, ó. Presta atenção. Número 21, holossomatologia. Lê lá. Sim, mas você quer? A pergunta é sobre os 4 corpos maceteados. Seria um holomacrossoma, ou seja, um holo... Sei, mas veja... Uma chefa, macro... escuta. Uma supermaceteação de todos os 4 corpos. Presta atenção. Se uma pessoa que tem 4 veículos, se ela vai ter um macrossoma, aquilo atinge tudo que ela está fazendo. Essa que era a pergunta. Agora, impacta o processo 3. é que atinge a partir do paracérebro, de modo que isso aí é secundário. Sim. Agora, eu já deixei aqui, porque a pessoa tem que estudar o holossoma, está lá, ó, 21. Holossomatologia. Então, de uma forma, o fato da pessoa ter o corpo maceteado, aquilo automaticamente vai impactar nos outros 3 veículos e vai dar uma acelerada. Qualquer coisa que você faça no soma, mexe nos 4 veículos. Ok. Qualquer coisa. Então, vamos devagar com isso, tem que estudar. Deixa mais uma perguntinha. Ainda na página 2, na sua listagem, o senhor pode aprofundar, eu não sei se alguém já perguntou, o número 25 e depois o número 18. O 25, meganeumodismologia. Já perguntaram aqui de manhã.
Mas o caso todo é o seguinte: neomodismo são as coisas novas que nós estamos trazendo com a conscienciologia. Para você ter uma ideia, eu já criei até agora mais de 6.000 neologismos. Então, para falar as coisas mais sérias, por exemplo, o próprio macrosoma é uma coisa nova. E tem TENEPS, por exemplo, é uma coisa nova, do jeito que está aí. Entendeu? Assim tem uma série dessas condições. Então, é necessário a gente entender esse processo de perto, com calma. Mega neomodismologia. Agora, eu tenho um verbete que eu explico isso com mais detalhes, mas ele ainda não foi debatido aqui, qualquer hora ele vai aparecer. Tá certo? Dá para o senhor... Agora aqui, no DAC, Pesquisologia, página 1, poderia explicar melhor o item todo? É esse que eu acabei de explicar, acho que não precisa, né? Já falei. O processo é que está todo falado aí. Agora, professor, tive parto laborioso. O médico usou fórceps e acabou quebrando meu fêmur. Isso é que é fórceps, né? Fui tirado inconsciente e azulado devido à falta de oxigênio. O médico chegou a comentar que a criança havia morrido, mas sobrevivi mesmo demorando a chorar. Apesar de tudo isso, não fiquei com problemas mentais como se esperava. Tenho 48 anos e raramente fico doente. Estou estudando a possibilidade de ter macrossoma com maior capacidade de regeneração. De que maneira posso aprofundar esse estudo? Pega aí hoje o verbete, sabe, do dicionário. E depois você vai pegar também, quando sair o dicionário, tem mais verbete sobre o assunto. E olha lá na enciclopédia que tem 2 verbetes. Um, o macrossoma lá, do Serenão, e outro que chama macrossomatologia. Fora outros verbetes que falam do assunto. Agora, veja pelo menos esses 2 da enciclopédia que vão clarear alguma coisa para você. Professor, no verbete do DAC, a força presencial estaria inserida em alguma especialidade do adendo? O senhor poderia fazer contraponto entre força presencial e macrossomatologia? Sim, agora, o problema todo aqui é o seguinte: a força presencial, ela está no conjunto de manifestação, no caso, quando é com sim, a manifestação física do holopensene da pessoa, da personalidade humana. Então, se ela tem macrossoma, a tendência desse macrossoma é potencializar a força presencial, se aquele macrossoma diz respeito, por exemplo, às energias, ao parapsiquismo da pessoa e por aí vai. Então, é lógico que uma coisa puxa a outra. Agora, aí, para você ver aquela listagem que está ali, você tem que ver uma série delas que tem relação com o processo da força presencial da pessoa. Então, tem que ir com calma. Vamos supor que a pessoa tem a autocogniciologia, por exemplo. O conhecimento dela é amplo, então tem que ver. Outra coisa, autoidentificaciologia, ela já se identificou com o macrossoma, sai de baixo, ela vai ter mais confiança naquilo que ela faz. Outro, autoinconflitologia, se ela não tiver conflito, a força energética da presença dela é muito maior, e por aí vai. Então, você vai ver que o processo da força presencial é um problema que se irradia por todas essas manifestações da pessoa. Agora, a verbetógrafa, em mitologia, página 3, poderia correlacionar os mitos mencionados com o fato dos médios se acharem superiores? Em que momentos alguns médios são ensinados a serem impessoais e a se acharem onipotentes em relação aos pacientes? É na escola de medicina? Esse aí está danado com os médicos. Na escola de medicina, eu cursei a escola de medicina já faz bastante tempo, né? Foi em 80. Mas, pelo menos na época que eu estudei, não tinha nenhuma matéria que falasse da não onipotência. E sim, a proposta era uma proposta onipotente. Você tem que saber tudo, você tem que
você que vai aconselhar tudo, né, não tem uma participação ativa. Quando eu estava no final da faculdade, que eu conheci a Fiocruz e conheci alguns sanitaristas. Então, já existia um movimento de compartilhar o poder, né, de compartilhamento, de cogestão, do autocuidado. E isso foi uma coisa que mexeu comigo. Eu cheguei a trabalhar em São Pedro da Aldeia, era uma cidade pequena e tal, mas a gente, na saúde pública, não conseguia fazer nada. Mas eu acho que na minha formação foi muito importante conhecer essa linha, que eu fui aprendendo a fazer isso sozinha, né? Não teve um curso, não teve nada que mudasse isso. Mas do SUS para cá, de 88 para cá, onde os sanitaristas atuaram mais e trouxeram várias propostas de compartilhamento, de empoderamento, né? Inclusive, eu cito aqui clínica ampliada, né? Uso de tecnologias leve dura, né? Que é o quê? Que é aqui do Paulo Freire mesmo, que a gente já citou, que é a cogestão. Você compartilhar isso. Isso diminui esse processo de onipotência do médico. O trabalho de equipe, para mim, é o mais profilático que existe em relação à onipotência. Porque cada um na equipe tem um papel. Então, essa equipe multiprofissional é um processo espetacular para poder colocar a coisa com mais equidade, né? Não vai ser igualitário, cada um tem um conhecimento técnico diferente. A enfermeira domina algumas técnicas que eu não domino, então não vou ser igual a ela, né? E eu domino algumas técnicas que ela não domina. A auxiliar de enfermagem domina algumas coisas que eu também não domino, entende? Então, é você dar o real valor a cada profissional, e isso diminui esse processo de onipotência. E a onipotência é uma trava para o vínculo terapêutico, né? Para poder você conseguir chegar até o paciente. Regina. Sou professora e em uma das minhas turmas, que é muito agitada, sinto o cardio-chakra. Outra professora também sente pontada no coração. Estamos assimilando a energia dos alunos? É óbvio. Faço EV para não ajudar, como ajudar a turma a se acalmar? Sim, o que você está esperando? Agora, o que acontece com você e com essa sua colega é que vocês não têm aquilo que nós acabamos de falar aqui, força presencial. Precisa de ter. Não precisa ter uma força presencial dessas dos médicos, que são, às vezes, prepotentes, não é isso? Mas é preciso ter uma força presencial que domine a classe. Professora que não domina a classe, ela está fora do esquadro. Ela está fora da casinha, como o povo fala. Tem que dar um jeito. Então, é preciso você e a sua colega, trabalharem mais as energias, o EV antes, durante e depois. E outra coisa, ter personalidade. Quem manda nessa tertúlia aqui, enquanto eu estou sentado aqui, sou eu. Vocês estão entendendo? Isso é o professor. Mas eu não sou prepotente aqui, o povo fala, tal. Mas, se tem que resolver alguma coisa, então eu estou atento a tudo que se passa, né? De vez em quando eu fico até concentrado aqui, qualquer coisa, mas estou atento, estou sabendo tudo que se passa. Até mais do que vocês pensam. Professor, Você vê que eu falo, ó, já transmiti que eu quero falar com aquele casal, a hora que acabar aqui, a hora que... Estou de olho. Mas, professor, eu acho que isso também está dentro do processo médico, né? Médico é mesmo, o médico tem que dominar a clínica dele. Se ele não manda no consultório dele, ele deve fechar o consultório. E quem vai montar esse campo? A responsável sou eu. É ele, sempre é ele, não tem jeito, não dá para passar a bola. Acabou. Então, a professora, a mesma coisa. O que a gente vê aqui é que ela está frágil, e a outra também. Precisa superar isso, tem que potencializar as energias com a força presencial. Ter confiança naquilo que a pessoa vai fazer. Pode estar certo, você sabe mais do que os seus alunos, é isso que interessa. O mais, olha qual é o regulamento da sua escola lá, e siga o regulamento. Lá deve ter diretora, deve ter administração, põe esse povo a funcionar, e fim de papo. Agora aqui para você, enfatologia, página 2, final da segunda linha.
o ato terapêutico na ausência do vínculo terapêutico. Na condição de paciente, de que modo lidar com médicos que não se vinculam conosco? Poderia sugerir alguma técnica? Eu acho que tem que falar com ele. Não, Nós tem já outros tivemos- médicos. O negócio é ouvir uma segunda opinião. Cair falar, fora. Né? Ou fala com ele. Se é uma situação que você não tem condição de mudar de médico naquele momento, fala assim, ó, doutor, não é assim que eu gostaria de ser tratado. Eu acho que o senhor não está agindo devidamente. E isso dá resultado. É o que eu falo, porque eu tenho situações que eu tenho que referenciar a um especialista. Se tem um ou dois só na rede, não tem escolha. O paciente tem que ir naquele. Aí o paciente é destratado com ele. Ele vem e fala comigo, doutor, o que eu faço? O senhor fala com ele. Tu fala que você está sendo maltratado e tal. Isso pode mexer com ele, vai ajudá-lo. É o paciente fazendo tales. Não, tem aquele cara que chegou para mim e falou assim, doutor, o que eu faço? Porque eu fui num colega do senhor e vi que as unhas dele estavam pretas de sujeira. Você saiu logo, virou as costas e foi embora? Não. Então você é um bobo. Agora aqui, a verbetógrafa. Em suas experiências, qual foi a técnica que desencadeou mais êxito na desassimilação simpática? É ver. É ver. E às vezes não vai, e está lá, e está grudado, e tentando. Às vezes, assim, ajuda um banho também, né? Fazendo EV junto com o banho, isso é uma muleta que dá uma ajudinha. Né? Mas, agora aqui, o que a verbetógrafa diria para uma pessoa que está pensando em mudar de área e ingressar na medicina? Seria inteligente sair da área de letras, por exemplo, sem ao menos um mestrado para investir na carreira de medicina? Depende da idade, né? Mas é você que tem que responder. Depende. Eu acho que a carreira de professor também é uma carreira muito assistencial. Né? Inclusive, é uma carreira que eu estou galgando agora também. A gente acho que vai conseguir, espero que consiga a residência aqui em Foz do Iguaçu, e estou já como candidata preceptora lá. Né, que quando a gente passa o conhecimento, passa aquilo que você vivenciou. Esse nosso amigo é um homem de São José do Rio Preto. Aí depende da idade dele também, né? Se ele é mais moço... fica mais fácil. Professor, uma pergunta para a doutora Regina. Já está convergindo, parece que o assunto para o aluno, professor, pedagogia, para a pedagogia, né? Parece que dentro desse processo de vínculo terapêutico aí, eu presenciei lá em loco, lá, participei de algumas aulas que ela deu dentro do campo. E parece assim que parece que existe uma otimização do processo também pedagógico aí. Parece que tem sempre os alunos querem participar da equipe dela, os alunos da da faculdade, querem participar desses processos dentro ali da consulta dela, porque parece que ajuda muito no processo pedagógico. Parece que, eu acho que tem até uma preceptoria, assim, em termos de intermissivistas, sabe? Já tive experiências, assim, que parece que há uma pedagogia, assim, para intermissivistas, dentro desse processo, que ela gera um vínculo terapêutico, gera um campo ali, e ela consegue inserir, talvez, um aluno dentro de um processo que, anteriormente, não entra outro profissional. Né? Você podia explicar um pouco sobre isso daí, esse processo, Regina? Esse que está falando aí é meu irmão. Então, é uma leitura que ele está fazendo de algumas experiências que a gente teve juntos, né? Foi muito legal. Como aluno e como irmão, né? Você ter um irmão como aluno, acho que qualquer um dentro da Conscienciologia ou fora, é legal isso, né? Mas eu encaro assim, medicina, em primeiro lugar, é reeducação. Então, se eu estou ali disposta como assistente, eu tenho que ver quais são as necessidades daquele paciente. E as necessidades dele, ele muitas vezes vem assim, com desúria, com dificuldade de fazer xixi, né? Dor para fazer xixi. Mas ele está... essa é a queixa principal dele? Será?
Será que não tem um corolário de outras queixas que ele não teve condição de falar? Então, ali eu vou estar atenta para ver se não tem outras coisas, e com isso eu vou levar o processo de reeducação, né? Até se ele está tendo infecção urinária ou de repetição, ou está tendo infecção urinária, será que ele está tomando água suficiente e tal? Então, não é só você fazer a prescrição, né? Como em alguns casos aqui tem o apelido, alguns médicos têm o apelido doutor de pirona, doutor cataflã, doutor, né? Não é isso, de jeito nenhum. É ver se aquela sintomatologia está relacionada a alguma coisa a mais e quais são as necessidades dele. Eu gosto muito de ao mesmo tempo, estar fazendo a consulta, abrindo para essa vertente, e o aluno do lado também. Eu acho que, se eu estou disposta, abro isso para o aluno, eu estou me preparando para o curso intermissivo adiante. Tanto para eu aprender mais, como eu me preparar também para dar aula, né? Não só, eu acho que a docência não está só no processo da Conscienciologia, né? Você ensinar a Conscienciologia, que ali naquele ambiente, conforme o campo formado, você pode fazer TARES de uma maneira muito legal, tanto para o paciente como para os alunos que estão envolvidos, né? E às vezes até para a sua equipe também. E o paciente, gente, faz TARES com a gente também. O paciente ensina muita coisa, e o aluno também. O aluno, às vezes, vem com a demanda que você não domina. Aí você, puxa, mas eu não domino bem isso, né? Como é que está? Então, vamos correr atrás disso, vamos ver como é que é isso. Então, o processo educativo está envolvido o tempo todo. A assistência é educação também. Está envolvido. Não existe, o médico lá em cima faz a prescrição, vai embora, ou o consciencioterapeuta, que envolve muito mais, é muito mais complexo do que uma consulta simples, né, como essa. Não, tem um processo reeducativo, acho que para os dois lados. Eu acho que isso que o Jaime percebeu, né, Jaime? Eu acho que é isso aí que você quer falar. Alô, exatamente. É esse processo que a gente percebe ali quando vai estudar junto com ela lá, vai aprender o paciente, ela ausculta e passa o esteto para você sentir a ausculta. Você acaba fazendo, parece que aquela interação que ela tem com o paciente dá uma segurança para quem está aprendendo junto dela. Parece que o vínculo terapêutico ajuda no processo educativo, tanto para o paciente quanto para quem ela está como preceptora ali. Acaba reverberando todo o processo em volta. Eu acho que até assim para a equipe, eu acho que a equipe pode dizer aí, que a equipe acaba buscando ela, os filhos da equipe, os filhos dos filhos da equipe acabam procurando a preceptora. Regina. Aqui. Na fatologia, na linha 8, tem ali o pré-perdão assistencial realizado antes do acolhimento. Você pode comentar um pouco isso? Nós falamos no início sobre isso, né? Que deu o exemplo do paciente, aquele paciente, entre aspas, chato, né? Que é tido pela equipe como um paciente que está ali todo dia, ou um paciente barraqueiro, um paciente que mexe na unidade, né? Mexe com todo mundo lá. Então, esse paciente que eu estava colocando é o paciente que precisa de mais assistência. Aí que eu tenho que ter uma postura realmente assistencial, né? Com pré-perdão. Como é que estão meus pensamentos quando eu olho para o paciente? Eu penso assim, puxa, já vem aquele paciente, puxa, aquele seu fulano e tal, né? Ou eu já estou me preparando para fazer uma assistência legal, de alto nível, e muitas vezes a gente não tem que assistir só o paciente, tem que assistir a equipe toda, porque a equipe toda já está mexida com o paciente. Já, né? Carrega o estigma. Carrega o estigma, né? Então, o pré-perdão é antes, ou então aquele paciente que foi mal educado com você, né? Ou que invadiu o seu consultório, isso ocorre muito, tá? Invasão de consultório, né? Invade seu consultório, né? Está demorando, doutor, o que está acontecendo? Normalmente, esses pacientes ainda não fizeram vínculo. É o paciente de primeira vez, é o paciente que está fazendo barraco lá fora, porque não entendeu ainda como é que a gente está trabalhando, como que a equipe trabalha, né? Aí, esse paciente,
Ele entrou, ele nem foi atendido ainda, entrou, fez o barraco, tá bom. E quando ele sentar na minha frente, como eu vou estar com ele? Se eu não estiver bem com ele, eu não faço assistência, eu faço desassistência. Né? Eu vou acabar cometendo um erro, vai acontecer um deslize, vai acontecer qualquer coisa ali. Obrigado. Regina, só mais uma coisa. A respeito do que havia sido comentado do mito da onipotência, né, médica, que alguém perguntou, um teletertuliano. Não sei o que você acha, mas eu acho que uma relação que tem a ver com isso tem a ver com a visão biológica predominantemente na medicina, porque se os médicos têm uma visão predominantemente biológica do ser humano, então, vamos dizer assim, o grande objeto de trabalho da medicina ainda é a questão biológica, então 100% do que existe de problema de saúde é passível do médico curar, se a visão é exclusivamente biológica. Então, acho que isso também tem a ver com a visão de mundo. Assim. Agora, se o médico consegue ver que, às vezes, por trás do biológico tem outras coisas psicológicas, culturais, sociais, extrafísicas e etc., é inequívoco o médico se sentir que tem muito a aprender ainda, né? Olha, você lembrou, o que você foi falando, eu lembrei de outra coisa também, que isso bate com essa... Está vendo aqui na fatologia, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 9ª linha, o modelo contratualista na relação médico-paciente. Né? Isso aí eu tirei porque daquela proposta do Robert Wisch, que ele propõe 4 modelos, né, que é o sacerdotal, o engenheiro, o colegial e o contratualista. Se a pessoa, o médico formado, ele tem na cabeça dele aquele modelo sacerdotal, paternalista, né? Então ele vai resolver tudo. Ele é o cara, né? E vai tirar da cabeça dele isso aí. Não vai. Ele se acha o máximo. Eu coloquei como modelo contratualista, que eu acho o modelo mais ético, né? Um modelo mais... humanizado, em que você compartilha, né? O médico ele não perde a sua autoridade de técnico, mas o paciente ele está empoderado, ele também vai tomar a decisão junto com o médico daquilo, mas até um certo ponto, porque depois que tem limites para poder você ir adiante nesse tratamento, né? Então eu acho que é isso mesmo, é a visão orgânica que você falou, a visão por órgão. O cardiologista cuida do coração e ele é onipotente naquilo. O nefrologista no rim. Né? E hoje, ainda bem, né, que de uns anos para cá, está se mudando essa visão. Né? Tá vendo o paciente de uma forma holística, uma forma mais sistêmica. Né? O paciente é um todo, ele não é só órgão, ele tem também todo um contexto biopsicossocial envolvido, que vai gerar doença nele. Regina, você falou há pouco de algumas vezes ter invasão no consultório lá. Como é que você pode manter, como é que se trabalha essa questão de manter a consulta com vínculo terapêutico e o tempo que você leva na consulta? Isso é um problemão. Né? É um problemão para mim, porque eu acho que deveria a gente dispor de mais tempo. Né? Mas eu e a equipe, a gente corta um dobrado para poder a gente atender dentro das necessidades do paciente. Mas, no meu caso, se eu acho que o paciente vai ter que ter 30 minutos, gente, eu não entro numa consulta assim, vai ter 30 minutos, eu não entro assim. Eu analiso o campo que forma, o que ele precisa, como é que está de amparo, se eu estou, se eu não estou, como é que estão meus pacientes naquele momento, se eu estou bem conectado ou não. Quer dizer, uma série de análises para poder ver se... E muitas vezes o paciente não fala, como eu falei, não fala tudo. Você lê, é leitura. Aí você vai fazendo a anamnese, você vai chegar no ponto-chave dele. E isso, às vezes, leva tempo. Não é uma coisa... Eu ainda não consigo fazer isso rapidinho, né? Pode ser até... Eu conheço alguém que faça isso muito rápido, em 5 minutos, 10, mas eu não consigo. Para a gente conseguir chegar realmente na necessidade do paciente, leva um tempo. E uma coisa também que eu acho que eu não devo deixar para depois é o seguinte: o paciente vem com uma queixa, mas eu verifiquei ali
que tem uma outra queixa, quer dizer, tem um outro sintoma que ele não tinha percebido como queixa, mas que é muito mais importante do que aquela queixa dele. E que vai me tomar muito mais tempo do que aquela queixa dele. E, inclusive, isso para negociar com o paciente é difícil, porque o que incomoda é o que ele traz, e não o que ele tem realmente de desordem, né? Então, às vezes, é um diabético que a gente descobriu que é diabético ali, né? E ele está com uma queixa de uma feridinha pequenininha, né? Ou está com uma vaginite. Ele está querendo tratar aquilo dali que está incomodando ele. Ele não quer saber da diabetes, né? Então, esse tempo, a minha equipe sabe que a gente demora na consulta, que é difícil, é raro ter uma consulta muito curta. Às vezes, uma revisão e tal, mas eu dou a ele aquilo que ele necessita. Eu posso estar errado, alguns colegas me criticam muito com isso. Eu tenho bastante crítica com isso, né? Que eu não sou médica assim, alguns falam que eu não sou médica de saúde pública, eu não concordo com isso. Eu acho que tem que dar o tempo que ele precisa naquela hora. Eu, como paciente, eu concordo com você. Agora, outra coisa aqui. Você já falou disso, alguém já perguntou do item na 12ª linha da fatologia, que é o empoderamento conquistado do assistido na versão Paulo Freire. Isso. Mas eu queria entender, essa versão Paulo Freire é uma transposição da pedagogia do oprimido? Tá. O que é essa versão Paulo Freire? O Paulo Freire, ele acha que a pessoa tem que estar dentro de um contexto de vivência dele, para ele aprender as coisas, né? Então, se ele é pedreiro e ele vai aprender a ler, então ele tem que aprender com pá, cimento, né, com o instrumental que ele trabalha. E aí, nesse aspecto também, o empoderamento é colocar o paciente dentro das necessidades dele, o que ele está vivenciando, né? Explicar fazer um processo educativo para poder ele entender que, se ele se cuidar, ele não vai precisar mais de mim. Tem até um outro item aqui, que eu não me lembro aqui onde que está, que é você fazer o vínculo para desvincular. Na linha acima dessa, na 11ª linha, isso. Que eu acho muito bom esse item isso. também. A gente tem que pensar num vínculo, um vínculo bem formado, um vínculo íntegro, né? Mas pensando na desvinculação. Como é que vai ser a desvinculação? O autocuidado. É isso aqui que a gente está tentando fazer, a gente se autoconhecer, né? E a gente dá menos trabalho para os amparadores, né? Então, é isso aí. É você caminhar para a desvinculação, né? Para que a gente consiga caminhar com as pernas próprias. E o Paulo Freire, ele coloca muito bem isso. Não é um empoderamento que eu dou o poder de cima para baixo, sem ele estar preparado para esse poder. Não, eu preparo ele para esse poder, tá? Para ele dar seguimento na vida dele e no autocuidado dele. Regina, você pode aprofundar para mim uma dúvida que acontece não só na área da saúde, mas em geral com a maioria das áreas e profissões das pessoas que trabalham com o público? Por exemplo, aquela pessoa que tem lá o seu escritório, ou o seu local onde ela atende, ou mesmo em banco. Cada pessoa que chega vai passando um pouco da sua história, um pouco do seu contexto, e a pessoa vai como que absorvendo aquilo, né? Então, ao final do dia, ela está ultra, mega, super carregada. Então, qual é a sugestão ideal? O que esses profissionais que ainda não têm um contato ideal com as energias ou não conhecem poderiam fazer para, de uma certa forma, diminuir essa situação? Deixa eu contar o meu antes e o depois. Vamos lá. Que aí você vai entender. O antes é quando eu não trabalhava energia, né? Eu fui fazendo assimilação simpática com muita facilidade, e em 1992, eu acho, procurei o professor Valdo, não sei se ele se lembra disso, desesperada, porque eu andava na rua, já fazia assimilação até com cachorro, com mendigo, com todo mundo, né? Não conseguia nem andar na rua, nem pegar um ônibus, né? Porque eu tive que sair do hospital que eu trabalhava, porque eu entrava no hospital, tinha que ir para o banheiro para vomitar, né? Porque eu fazia assimilação e ia com tudo, né? Eu sentia o que a pessoa sentia, percebia os pensamentos, era um sofrimento para mim. Isso no nível macro, né? E o professor Valdo olhou para mim,
né? Ele falou naquele momento, olha, eu acho que não tem assédio, não. Eu acho que você está com tudo aberto aí, você não está fazendo exercício direito. Vai fazer EV, né? Mandou EV para casa e fazer os cursos. Ó, vai fazer EV, vai fazer os cursos. Tá bom, então aí eu fui, né, intensamente, eu já conheci o EV, mas eu acho que eu não estava fazendo com tanta intensidade. E fui. Então, eu acho que essas pessoas que você está falando, tem algumas que até melhoram um pouco se sair do ambiente, der uma voltinha e tal, mas, no final do dia, elas vão acabar realmente ficando conectadas. Entende? Isso, com o tempo, vai levar a doença. Tanto que a gente tem um efeito cumulativo. Cumulativo. Tanto que a nossa recepção vive doente. Os nossos trabalhadores vivem doentes. E eu mesmo, há pouco tempo, tive burnout também, porque você tem a tendência a ir demais, eu tenho que puxar o freio, ficar puxando o freio, né? Tal, você tem que estar regulando isso, né? Então, para não ocorrer isso, tem que fazer mobilização de energia, exteriorizar. Às vezes não é só mobilizar, às vezes eu tenho que exteriorizar muita energia para depois eu mobilizar. Eu acho que cada um, eu não sei se é assim para todo mundo, sei lá, não sei como é que é. Eu estou descobrindo a minha fórmula. A minha fórmula é essa, né? E eu sei, por exemplo, que eu estou com muita energia, que está tudo assim meio engasgado, que eu começo a tossir o problema é a eu não estou pessoa com gripe, ver não estou com nada. o nível de esponja que ela é. Que ela é. É isso aí. Algumas pessoas têm muita dificuldade para saber. Então, às vezes, conforme a pessoa chega e fala assim, você é uma coleção de esponja. Aí a pessoa, o que é isso? Sim. A gente então vai explicar para ela o que é. Mas, professor, essa pessoa que é esponja é uma pessoa que está prestes a ser uma excelente assistente. Ela é ótima. Aí é que eu disse. Ela é ótima. Agora, o problema é inconsciência. É, lucidez. A gente tem que dar um jeito de colocar a consciência na consciência. Então, professor, Regina, nesse caso, que às então... vezes é difícil, mas é o jeito. Oi? Nesse caso, então, nesses casos, a gente poderia classificar em dois grupos, aquele que os dois grupos têm vontade de ajudar, as pessoas têm vontade de assistir, olha, mas um deles absorve mais e mantém quando essas pessoas trabalham comigo, se elas pedem ajuda, algumas eu ensino o EV, outras eu faço o arco voltaico, que trabalham comigo. Eu não faço arco voltaico no consultório de uma maneira geral, não faço isso. Mas com aqueles que eu já trabalho, que tem algumas pessoas que eu trabalho há 7 anos, eu acho que eu sou corresponsável com essas pessoas. Eu estou ali, faz parte da minha equipe. Então, quando vai lá chorar, né, porque elas não estou olhando para a carinha delas, mas elas sabem que um ou outro, de vez em quando, meu consultório, de vez em quando tem lágrimas, bastante lágrimas, né? E aí é o momento de você ser assistente com aquele que assiste, né? Agora, o que é bom em você é que você cisca tudo, você pesquisa, você vai em frente, você não deixa passar, isso é que é importante. Esse é o maior exemplo que você dá. Você é boa na questão por causa disso. Você insiste e vai em frente, você não deixa passar, isso é que é importante. Muita gente é desligado, desleixa, é leniente, entendeu? Fica negligente, você não, você vai ali, ó. Isso é que é importante, a determinação constante, a perseverança no processo. Regina, desse jeito todo mundo cresce. Qual seria a sua indicação de cursos, então, para as pessoas que têm interesse em começar a conhecer as energias? Fazer o CIP. Então, vem cá fazer os primeiros cursos lá no IPC, o curso básico do CIP. 40 manobras, né? Boa, Ju. Tá vendo? Por isso que tem dupla. Aqui o pessoal da CIP aqui, ó. Regina, aqui no ar, eu trabalhei também no programa de saúde da família e achei interessante você colocar, acho que tanto essa postura do profissional em relação a empoderar, né, os usuários, e aí eu também fiquei pensando aqui, né, não sei se você coloca no verbete, o quanto acho que o trabalho de saúde da família ele tem um elemento que é você tem a visita, né, também domiciliar, que é um envolvimento a mais, né, com o paciente, com a família. Como que é esse contexto para você? Que eu acho que é diferente só do profissional que atende no consultório, que recebe, né,
aos pacientes por lá, e o profissional que também entra na casa e tem todo o contexto da família, né? Como que você vê isso, assim, dentro Então, dessa experiência até com as energias, né? Se eu pudesse mudar alguma coisa, eu sugeriria para os países ricos também, que têm saúde da família, que tivesse o agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde é o elo, é o que liga a unidade. Ele traz a informação para a gente de como está aquela família. Quando ele faz um trabalho bem feito, a ligação é espetacular. E a mudança, a reurbanização naquela comunidade é espetacular. Nós estamos agora trabalhando já há alguns anos com a comunidade aqui do São Roque, né? E a gente está vendo mudanças assim, mudanças de holopensênica no processo, né? A gente está galgando... O processo é etológico, no fim é de comportamento grupal. Grupal. É etológico. É impressionante quando o agente de saúde faz o seu trabalho devidamente. Aquele senhor que perguntou, né, se queria, que ele está querendo para a medicina, não precisa ser medicina, gente. Que coisa melhor que enfermeiro, agente de saúde, auxiliar de enfermagem. Ele vai meter a mão na massa mesmo. Né? O agente de saúde, quantas vezes é tocado para fora da casa, ele pede permissão para entrar, que ele tem que entrar para poder lhe orientar sobre higiene, orientar as vacinas e tal. Quantas vezes ele é tocado, coloca o cachorro em cima dele, não fecha e tal. Ele passa por muita coisa. E isso eles às vezes são mais perseguidos do que carteiro. Porque carteiro hoje não tem muito mais. Agora o processo, a cachorrada dá em cima dele. Sim. Mas você sabe que aconteceu uma coisa interessante com os agentes aqui? Eles ganharam um uniforme, e nesse uniforme tinha, não é isso? No uniforme tinha um chapeuzinho que era usado pelo CCZ. E os cachorros já conheciam aquele chapeuzinho, porque eram vacinados. Eles não conseguiram usar o chapeuzinho, porque os cachorros corriam atrás deles. Então, tu vê. Professor Valdo, sim. No verbete do dicionário, o senhor coloca aqui os vários tipos de macrosoma, né? O max, o mega e o mini. O senhor já comentou sobre isso ou não? Já de manhã, não agora à tarde, mas eu posso repetir que eu não estou cobrando nada ultimamente. O caso todo é o seguinte: primeiro tem a situação mais séria, é automacrosoma. Automacrosoma, porque todo macrosoma é individualizado, tá certo? Quando é uma dupla, por exemplo, tem um duplo macrosoma, mas eles são separados, é que eles trabalham juntos. Agora, macrossomatologia, esse aí é o meu caso, você está entendendo? Que eu tenho, por exemplo, regeneração celular, essa coisa toda, esse é o max. Mini macrosoma é aquele que a pessoa veio, mas para ajustar alguma coisa dela que precisa. Ela ainda não está fazendo um trabalho sem recurso dela. Ela precisa primeiro de começar a melhorar a si mesma. Por exemplo, o Chico tinha um mini macrosoma, entendendo? Que ele precisava para equilibrar, porque ele teve até meio doido quando era mais jovem, você está entendendo? Bem alterado, antes de começar com a psicografia para valer. Agora, por exemplo, o meu max macrosoma, eu nunca precisei de psiquiatra, nem de sessão de desobsessão, nem de tomar paz, nada disso. Agora, outra coisa, o mega macrosoma, esse aqui, o grandão, é um instrumento evolutivo top de linha, que eu estou falando aqui. Esse é o do reurbanizador, que ele é capaz de aparecer até com um corpo que é o pior que pode existir, que é o da idiotia. E esse sai bem com aquilo. Tem mais aqui que eu estou falando, mas de modo geral, esses 5 aí que o senhor manda mais. O senhor comenta ali também no item 32 a serenologia. O serenão, ele sempre tem macrosoma? Sim, e o evoluciólogo também. Agora, é lógico, do serenão é o top de linha. Agora, o do evoluciólogo, ele está caminhando com a história. A maioria desses já tem, assim, pelo menos igual ao meu. Você está entendendo? Que é o max. Alguma coisa já tem, é o que a gente percebe por aí. Basicamente, o evoluciólogo ele começa dominando a macrossomática e depois ele entra dentro do processo da evoluciologia a princípio. E o problema da serenologia propriamente dita, pouco a pouco.
Tudo isso é a preocupação dele. Agora, a gente tem que ver o seguinte, aqui tem influência do corpo feminino, do corpo masculino, por isso que tem aí também, tá entendendo? Ginomacrossomatologia, androssomatologia. Isso também é tipo. O senhor colocou o argumento como neoverponológico, principalmente porque o senhor coloca aqui essas várias especialidades diretamente relacionadas à macrossomática. Agora, aqui eu faço essa piada aí das moléculas e das duréculas, só para chatear, para a pessoa pensar. Pois é, eu procurei no dicionário para saber o que era. A coisa mole e a coisa dura. A gente tem que ver como é que é isso. Eu fui no dicionário e não achei nada de dureco. Não existe. Isso aí eu inventei a palavra para mostrar. Que é o contrário de mole, só para chatear aí a molécula. Eu nem quis perguntar, né? Porque eu não sabia o que era isso. Mas a pessoa fixa, ela vai lembrar o que é isso. Entendeu? Okay. Agora, são elucubrações metafóricas que eu estou falando, sobre a fisiologia avançada, que é a parafisiologia na macrossomatologia. Até para chegar na desperticidade, o senhor vê como é importante o estudo da macrossomática, de certa forma? Não, é bom você saber o que é a macrossomatologia, examinar esses verbetes que falam disso, e ficar de olho. E depois, fazer uma interrogação a você mesmo. Será que eu tenho macrossoma? A pessoa que não pensar nisso, sendo intermissivista, ela é uma boboca. Ela tem que pensar, pelo menos, se tem ou não. A hipótese, ela tem que raciocinar. Agora, o que é bom? Vamos supor que ela não tenha. Então, é muito bom ela entender por que ela não tem. Então, isso, às vezes, é mais importante que ela saber que ela tem. Por que eu não tenho macrossoma? É um caso de perguntar. Porque o foco do macrossoma é a interastenciologia, né? É o principal. E sempre é devido a uma pessoa que está fazendo algum trabalho que vai movimentar a proex dela. Então, pensa nisso. Se você acha que você não tem macrossoma, seria bom você responder, por que eu não tenho? Todo mundo, então, deve estudar esse assunto. Não deve desprezar, não. Outra coisa, eu falei que na enciclopédia tem 2 verbetes só sobre macrossoma sério. Todo verbete é sobre aquilo. Um chama macrossomatologia e o outro é o macrossoma idiota. Agora, tem ainda 10 verbetes lá que falam do assunto assim, picado, né? Coisinhas que interessam. Vale a pena estudar. Ok. Regina, na página 1, ali, lá em fatologia, na 8ª linha, você respondeu anteriormente para o Ricardo abaixo, né? E logo acima disso, na 8ª linha, você fala o posicionamento social como viés para a instalação de ligação interconsciencial. O que se refere a esse posicionamento social? É a experiência que a gente tem com os colegas que eles se veem numa posição social mais elevada do que o paciente. Aí a posição pode ser cultural, intelectual, ele se vê dessa forma. E produz um vão, ele não consegue chegar até o paciente, porque ele já acha de antemão que o paciente não vai entender, então ele não passa nada adiante, ele não faz um vínculo para a educação, ele faz o trabalho do médico tradicional, do médico que é aquele lá que... você está com infecção urinária? Então, vamos passar um antibiótico para você. Bom, ele nem fala isso, né? Muitas vezes nem olha para o paciente, porque ele se vê numa posição social muito superior à do paciente. Mas isso não ocorre só com o médico, não. Ocorre com qualquer profissional de saúde. Ele mesmo está dando um tiro no pé dele, né? Ele não está fazendo assistência, ele está perdendo a oportunidade evolutiva de fazer assistência. Você vir aqui como médico, como enfermeiro, como auxiliar de enfermagem, como agente de saúde, como psicólogo, nutricionista, e não aproveitar essa oportunidade, acho que é burrice evolutiva. Né? O cara não está indo a fundo. Só mais uma, bem rapidinho, ali em cima, em estrangeirismologia, o Magic Bullet Approach. Isso aí é o seguinte, a busca da bala mágica, né, que na medicina é tido como a administração de uma medicação para uma doença específica. Para mim, o vínculo terapêutico é condição sine qua non para assistência. É a bala mágica. Por isso que eu coloquei. Tá?
que sem vínculo você não faz assistência. Você tem que fazer o rapport, você tem que assimilar, tem que fazer assimilação simpática. Como é que você vai fazer a assistência? Né? Tudo bem? Gostei, viu, professor? Dá vontade de ficar mais. Tá, tem mais uma, Regina. Mais uma? Sim, se ninguém tiver com perguntas, eu tenho mais uma. Que é, logo depois você fala o Magic Bullet Approach, e aí você fala a Reciprocal Relationship. Tem a ver com isso que você falou, estabelecer a relação direta entre você e o paciente? Não, com essa bala mágica não. Aí é a troca, né? O relacionamento e a recíproco, a coisa de troca ali. Porque quando eu faço uma conexão com o paciente, eu estou ganhando também. Os dois lados estão recebendo, né? Mesmo que eu saia de lá mal, eu estou ganhando. Porque eu estou ganhando experiência em desassimilar. Porque foi incompetência minha, que eu não... E aí fica na cara a minha incompetência, né? O Júlio vê logo, né? A cara dela, de incompetente que não conseguiu desassimilar. Então, essa interação, essa reciprocidade, né, nesse relacionamento é uma troca. Ok, obrigada. Escuta, nós esperamos mais uns 100 verbetes da sua parte, tá? Você precisa colocar a sua prática em favor do povo. Você viu tanto de gente que você mexeu aí hoje, vale a pena. Olha, tem que passar o que você sabe, tá certo? Mais verbete. Olha lá, hein? Ajuda ela aí. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 91 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 15 perguntas online. Hoje temos 5 recados. AMI, 40 manobras da CIP Evolucim. Jorge, vídeo debate da Tares Parajurídica. Nilma, higiene consciencial. Reinalda, Evolucim, oficina. Will, conferência online da Apex. Antes, temos o Fernando com amigos da enciclopédia. Boa tarde. No final do mês, nós estaremos fazendo o sorteio mensal do programa Amigos, desta vez aqui com diversos cursos, olha aí. No dia 30 de setembro, agora, um domingo, vamos sortear uma vaga no curso Fundamentos da Conviviologia, que ocorre 9, 10 e 11 de outubro. Uma vaga no curso Higiene Consciencial, que ocorre nos dias 5 e 7 de outubro. E uma vaga no segundo simpósio de Proexologia, que é 20 e 21 de outubro, e mais livros também. Então, você, amigo aí, quiser participar, concorrer, tem que estar com a assinatura ativa. Então, renove a sua assinatura, ou faça adesão ao programa Amigo da Enciclopédia, pelo site www.enciclopediaconsciologia.org, cartão Visa, em até 12 vezes, ou na recepção do CAEC, em dinheiro, cheque, até 12 vezes, ou com os cartões Visa, Mastercard e Amex também em 12 vezes. Só ligar na recepção do CAEC, em poucos minutos, você faz a sua renovação, o seu pagamento. Obrigado. Boa tarde. O meu convite hoje é especial para o povo aqui do Sul, em especial do Rio Grande do Sul. Na semana que vem, de 20 a 23 de setembro, o professor Mário Oliveira estará em Porto Alegre para mais uma edição do curso 40 Manobras Energéticas. Esse é um curso em que trabalhamos as energias com bastante vigor e intensidade, e o objetivo é que a gente saia do curso habilitado para aplicarmos nossas energias de maneira interassistencial no dia a dia. Então, no final do curso, nós estamos confiantes para estarmos aplicando um arco voltaico num familiar, para estarmos exteriorizando energias num ambiente de trabalho, por exemplo. Então, as informações são no escritório da Evolucim, porque esse é um curso de parceria da CIP com a Evolucim. E o telefone é 51 3012 2562 ou 51 99 17 51 97. Obrigada e até lá. O Colégio Invisível da Paradireitologia convida a todos e todas para a Tares Parajurídica,
que acontecerá no sábado, dia 22/9, às 15 horas, na sala 2 do CAEC, a sala do EAD, onde haverá lá um vídeo debate sobre um filme que o professor Valdo sugeriu para o pessoal da Paradireitologia e para outras pessoas, está aberto para todos, sobre as questões da transmigraciologia. Então vai acontecer no dia 22/9, às 15 horas, sala 2 do CAEC, a sala do IAD, vídeo debate sobre um filme que o professor Valdo indicou. Obrigado. Boa tarde. Você se interessa pelo desenvolvimento do seu potencial traforista? O curso Higiene Consciencial oferece essa oportunidade de você se avaliar e aproveitar o campo terapêutico e técnicas avançadas de higiene consciencial. O curso será nos dias 5, 6 e 7 de outubro. Faça suas inscrições na Secretaria da Recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos os presentes e teletertulianos. A Evolucim, Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância, está iniciando suas atividades aqui em Foz. E estaremos realizando uma oficina que será no próximo sábado, dia 22, das 10 ao meio-dia, ali no Discernimento. É uma oficina que propõe fazer o trabalho com as energias, a interação, né, das bioenergias com as crianças e a atividade de repique, que é o plantio das mudas, transportando elas para um outro lugar para que elas possam ser replantadas. Tá? Então o convite é aberto a todos. Colocamos à disposição também as inscrições pelo telefone 9958-9996 com Ivan Melo. Maiores informações também sobre Evolucim pelo site www.evolucim.com.br. Tudo bem? Você quer falar alguma coisa? Sim. Além de trazerem os filhos, nós pedimos que essa semana sejam providenciados um reciclo, que são as caixas de leite, de sucos, ou de garrafas de bebida, garrafas PET, não as de água mineral pequenas, para nós termos recipientes, para nós fazermos o repique da palmeira Jussara, um trabalho que foi iniciado no ano passado, onde as crianças semearam a semente, e agora ela vai ser transplantada e depois vai para o nosso parque aqui do CAEC e do Discernimento. E aqui estamos com a nossa menina, que já é uma ativa dentro da Evolucim. Queridos pais, não deixem de trazer seus filhos, não importa a idade. A criança, desde 1 ano, ela já tem condições de lidar com a geoenergia e com as plantas. Venham, tragam seus filhos, não os escondam. Tragam seus filhos, por favor. Obrigada. Tudo bem? Alô, boa tarde. Eu gostaria de estar convidando para a conferência online de hoje à tarde, que é pela Apex, que é só acessar o site www.apexinternacional.org, tá? Ali vai ter o link para vocês entrarem na conferência. O tema de hoje será Saúde Financeira e ProEx. Eu que estarei ministrando, o professor Will Denilson, que é professor da Apex, é esse tema. A gente vai abordar um pouco como utilizar de forma mais proveitosa para a evolução consciencial a questão das finanças, ou seja, conseguir se organizar e tirar proveito disso. É só acessar o site, não paga nada, é gratuito. Tá? Começa às 15h30 e vai até às 17 horas. www.apexinternacional.org. Ok? Obrigado. O verbete de amanhã é Autoamparo, especialidade Assistenciologia, autora professora Roberta Buchardet. Obrigada a todos, até amanhã. Boa tarde.